meu nome é Isabela e o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. E na aula de hoje vocês vão aprender sobre classificadores da Libras. Uma breve introdução. Vamos lá? Então vamos lá. Classificadores é o terror de muitos alunos iniciantes na aprendizagem da língua de sinais, e também quem é mais avançado no estudo da língua de sinais tem algumas dificuldades com classificadores. Prof, o que é classificadores da Libras? O que são classificadores da Libras? Classificador, como eu trouxe aqui para vocês verem, é uma forma de deixar a comunicação mais clara, mais visual. Vocês sabem, a língua de sinais é uma língua visoespacial. Então, a gente utiliza muito do visual, do espaço para se comunicar com a pessoa surda. Porque justamente pelo fato de que o surdo ele tem limites na audição. Então, ele precisa da acessibilidade linguística, da comunicação, o mais visual possível. Na verdade, os classificadores, em outras palavras, é uma forma de trazer as características de verbos, de pessoas, de animais, de objetos, de forma mais próxima da nossa realidade, certo? Não apenas o sinal, né? Você tem lá o sinal de pessoa, por exemplo. Pessoa, você já conhece o sinal de pessoa. Letra P aqui, ó, na testa. Pessoa. Mas, se eu quiser deixar mais real aquela comunicação, a pessoa estava caminhando. Você, né? Como é que você faria? Você faz pessoa, né? Ou vai direto, aqui o classificador de pessoa, caminhando. Ou outro classificador de pessoa caminhando. Caminhando. Então, é uma forma de você deixar o mais realista possível do nosso, né, o mais próximo possível da nossa realidade. Vamos ver, então. Prof, é necessário decorar os tipos de classificadores da Libra? Gente, não há necessidade de vocês decorarem isso. Isso vocês vão adquirindo de maneira natural ao longo da comunicação com o surdo, certo? Vocês vão aprender, vão adquirir de forma natural. A língua você aprende à medida que você utiliza e pratica, né? O nosso curso, o nome dele é Prática e Inclusão. Então, quanto mais a gente praticar, mais a gente colocar em contexto, aqui que eu trouxe, ó, em contexto, mais claro fica a comunicação e mais fácil de assimilar aquele conteúdo que eu estou trazendo. É importante vocês saberem que isso eu trouxe de curiosidade. Alguns classificadores foram padronizados. O exemplo que eu dei é o de pessoa. O sinal de pessoa é esse aqui. Mas o classificador de pessoa pode ser aqui, ó, uma pessoa andando, ou uma pessoa andando dessa forma, ou duas pessoas andando. Estão vendo? Ó, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Duas pessoas andando, três pessoas andando. O sinal de carro, carro. Olha lá, lembra do sinal de carro? Mas se eu quiser mostrar o carro andando, o classificador, você consegue ver aqui o formato do carro, ó. Ó. Ou, né? Você cria o movimento, você cria a forma, o cheiro, você consegue mostrar isso através dos classificadores. Você poderia fazer, o carro andou, né? Carro andando. É um classificador, não um carro andando. A pessoa entrou no carro, como que eu faço isso em Libra? Tem aqui o classificador de pessoa, o carro estacionado aqui, ó. Você conseguindo ver aqui? Ó, o carro tá aqui, a pessoa tá aqui. Pessoa, ó, abre a porta do carro, ó. Entrou, fechou. Foi embora. Vou aproximar aqui. Ó, o classificador de carro, a pessoa aqui. Ela vai entrar no carro. Abre a porta aqui, tá vendo meu dedão, ó? Entrou, foi embora. Então, isso são classificadores. É uma forma de você tornar o mais realista, o mais próximo da nossa realidade, tá?
Então, vamos lá. Eu quis dizer que alguns classificadores são padronizados, porque o classificador de pessoa geralmente é feito dessa forma aqui, que eu estou fazendo, ou caminhando dessa forma aqui. O de carro, o sinal é esse, né? O classificador é dessa forma aqui. Eu já vi também, assim, configuração de mão em 5, carro. Eu prefiro mais dessa forma aqui. Eu acho que visualmente lembra, ó, tá vendo? O teto aqui, a parte da frente, né? Carro. Por exemplo, animais. Você sabe o sinal de cachorro, por exemplo? Esse aqui. Mas o classificador de cachorro, quer ver um exemplo? Ó, cachorro. Uma patinha, outra patinha, outra patinha, outra patinha. Tá andando, ó. Andando. Ó. O rabinho balançando aqui. Isso é classificador, ó. A cabecinha do cachorro aqui, ó. Certo? Então, você transforma o sinal num classificador, né? Então, essa ideia do classificador é você transformar de uma forma mais visual. Um outro exemplo que eu trouxe, o sinal de flor, ó. Letra F, flor. Mas se eu quero dizer que eu tenho uma flor no vaso, né? No vaso de flores, você vai fazer o vaso, então olha lá. Uma flor no vaso. Ó, vocês conseguem visualizar? Ó, flor coloquei. Tem uma flor no vaso. Outro exemplo. Várias flores. Você pode brincar, você pode criar. Esses classificadores que eu fiz de flor são classificadores que não são padronizados. Por que eu falo isso? Porque nem sempre os classificadores têm um padrão. Você pode, cada pessoa, da forma que ela enxerga o mundo, pode fazer um classificador da característica que ela mais percebe naquele animal, naquele objeto, naquela pessoa. Vocês vão entender isso na prática. Ó, vou trazer aqui para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês. A bruxa mexendo o caldeirão. Então, o que você faz? O sinal de bruxa, ó. Tem variação do sinal, tá? Bruxa. Mas eu quero fazer o classificador. Vocês conseguem visualizar a bruxa? Então eu fiz aqui, ó, as características dela. Ela tem cabelo longo, preto. Ela usa um chapéu, ó. Ó, começa aqui de fora. Ó. Um chapéu preto. Um narigão, pinta. Unhas. Ó, tô mexendo o caldeirão, ó. Isso é classificador. Você poderia fazer, por exemplo, a bruxa está cozinhando. Cozinhando. Poderia. Mas não fica mais emocionante visualmente quando você descreve o personagem? Outro exemplo aqui, ó.
O bebê bochechudo, chupando o dedo, tem os cílios grandes e cabelinho. Então você vai fazer, né? Então você coloca um pouco da característica do personagem, né? O cílio, ó. Cabelinho pequenininho, né? Então essa é a ideia, é você trazer a característica o mais realista possível na finalização. Você poderia fazer, o bebê, gordinho, bochecha, poderia, mas visualmente falta uma emoção ali na história, né? Então você descreve dessa maneira, descrevendo a sinalização de forma mais visual, de forma uma forma que chame mais atenção. Imagine você contar uma história infantil para crianças surdas. É muito mais emocionante você colocar as características das personagens no seu movimento, na sua expressão facial, do que você fazer a frase, por exemplo, a bruxa cozinha, né? Vão entender? Vão, mas vai ficar mais emocionante, vai dar uma catarse, né? Vai ter a identificação, vai conseguir ativar a imaginação, né? Tanto de criança quanto de adulto também. Classificadores, na minha opinião, é uma das coisas mais maravilhosas da língua de sinais, que exige prática, né? Você pratica a sua acuidade visual, a sua percepção das coisas. Entende? O segredo, não é nem o segredo, é você praticar sempre, em frente a um espelho, também tendo contato com o surdo. A maioria dos classificadores que eu aprendi, esse aqui, por exemplo, do carro, né, a portinha do carro abrindo, eu aprendi com o surdo. Então, assim, contato com o surdo. Então, o segredo é você ter esse contato com a comunidade surda, que naturalmente já tem uma acuidade visual muito aprofundada, tem uma percepção visual dos objetos, dos animais, das pessoas, né, das características, que fica visualmente lindo, né, de você ver como fazer aquela situação usando classificadores. Isso é muito legal, né? Torna a comunicação mais acessível, mais visual, mais interessante também. Não pode ter medo, tem que enfrentar, né? Eu falo isso porque muitos alunos têm pavor de classificadores. Mas, gente, isso é prática, treino, consistência aí nos estudos, tá? Até hoje eu aprendo. Ó, eu já trouxe aqui para vocês o sinal de pessoa. Então, ó, o sinal de pessoa é esse aqui. Ou esse aqui, tá? Mas o classificador de pessoas eu mostrei agora há pouco, ó. Tem esse tipo aqui, que é uma pessoinha. Tu consegue ver a cabeça, o tronco, né? A parte, né, andando, ó. Você pode fazer assim, uma pessoa andando. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó, com as perninhas, tá? Só relembrando. Então, uma pessoinha andando aqui. Agora eu quero mostrar, por exemplo, mais de uma pessoa andando. Eu mostrei para vocês agora há pouco. Tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, ó. Duas pessoas andando. Três pessoas andando. Prof, pode fazer assim? Pode fazer assim, ó, de mão dada, andando, né? Pode fazer. Isso é livre. Você cria o classificador da forma que você achar interessante de trazer para o visual, né? Ele não é uma regra fixa, sabe? É uma forma de você trazer para facilitar
o visual, para deixar a característica mais aflorada ali na comunicação em Libra, certo? Outra, classificadores de muitas pessoas. Então, se uma pessoa é dessa forma aqui, várias pessoas, vai depender do contexto. Se eu quero dizer uma multidão, uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Aqui é a mesma coisa. Uma multidão de pessoas. Ou uma multidão de pessoas. Também dá para fazer dessa forma aqui. Né? Vai depender do contexto. Fila, uma fila longa, uma fila curtinha. A fila deu a volta. O zigue-zague. Né? Então, cada um desses elementos aqui desses dedos representa uma pessoa na fila, né? Então, vai depender do contexto que você quer passar na frase, né? Isso é interessante e você pode usar e abusar da sua imaginação. Isso é muito legal. E, claro, se você quiser aprofundar seus estudos nos classificadores, os surdos também dão bastante dicas e você aprende bastante por meio de contato com o surdo também, porque eles naturalmente, né, normalmente, de forma mais natural, né, na comunicação do dia a dia, usa e abusa de classificadores, né? Um exemplo de frase aqui que eu trouxe para vocês. O restaurante estava lotado de gente, tinha uma fila enorme para pagar o almoço. Como que a gente poderia fazer essa frase? Você poderia fazer, por exemplo, restaurante ter muitas pessoas, cheio? Poderia, mas olha com classificadores. Compreenderam? Restaurante. Muito cheio. Na hora, momento de pagar o almoço, fila enorme. Né? Então, essa é a graça, é a riqueza dos classificadores. É você conseguir transformar uma frase dessa o mais visual possível, né? Você conseguir ver a ação acontecendo ali, né? Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Encontrei minha amiga na rua. Poderia fazer? Encontrar minha amiga? Poderia. Mas olha outro exemplo. Vocês conseguiram ver? Tem a minha amiga aqui, eu aqui. Andando, oi, tudo bom? Aí ela responde, oi, tudo. Deu um abraço, né? Um abraço. Aí começou a falar, né? Aqui é falar de forma oral. Se você quer dizer falar, por exemplo, duas pessoas surdas falando, falar aqui, né? Falar. Tchau, né? Tchau. Daí, foi embora. Então, isso torna a frase o mais visual possível, né? Você fazer duas pessoas passando, né?
duas pessoas se encontrando. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Ah, prof, se eu quiser dizer que eu estou passeando com a minha amiga do meu lado. Pois bem, então, ó,